Nobres amigos, boa noite a todos. Vamos para mais um encontro de segunda-feira. Hoje aqui com um tema um pouco como se fosse uma utilidade pública. Todos deveriam saber disso aqui. Lubéssimo, minha princesa, seja bem-vinda. Nilma, boa noite. Gorete, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso encontro. O tema hoje da nossa live tem coisas que estão destruindo os nossos filhos, apesar de que eu ainda não tenho filho, mas eu trouxe esse tema exatamente porque essa semana eu passei por uma experiência única referente a um cliente que eu fui atender. Um jovem de 9 anos, e eu tomei a decisão de trazer um pouco desse tema para que mais pessoas também possam ter ciência disso e possa talvez cuidar. Eu trouxe esse tema aqui como se fosse só para os jovens, mas na verdade não é. Pelo contrário, todas as nossas mentes, tanto de criança, tanto de jovem, tanto de adulto, ela funciona da mesma forma. E se não entendermos, se não soubermos como utilizar algumas coisas, pode estar nos destruindo ao invés de estar nos alavancando, nos fortalecendo. Então hoje nós vamos trazer esse tema. Eu já gostaria que vocês pudessem tocar aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam saber disso hoje. Então toque no coraçãozinho, compartilha com outras pessoas, com os amigos de vocês, para que outras pessoas também possam ser tocadas por esse conteúdo. Ok? Só um minutinho que eu já estou compartilhando aqui com alguns amigos. Você pode também fazer o mesmo, porque vocês podem ter certeza que esse será um tema muito importante e vai ajudar muita gente, principalmente os pais e também a todos aqueles que queiram ter uma mente mais leve, uma mente mais tranquila, que possa entender um pouquinho de como ter controle das nossas emoções. Seja bem-vindo Pacola, seja bem-vindo Afonso, seja bem-vinda Vívia, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Nós vamos ser rápidos aqui hoje, mas esse é um ponto que todos nós deveríamos ter ele claro para que possamos cuidar de nós mesmos e para que possamos também cuidar dos nossos filhos. Eu já quero começar com esse relato, bem no início, para que vocês já possam entender o porquê que eu tomei a decisão de trazer aqui esse tema. Essa semana, na verdade, na segunda-feira, eu estava naquela live, alguns de vocês estavam comigo, e naquele exato momento, ali 5 minutos antes de eu iniciar a minha live, uma pessoa me ligou e me disse assim: Johnny, eu preciso muito de você neste momento. O meu filho desde ontem está desesperado, só chorando, só fica chorando, só fica chorando, só fica chorando. E eu quero que de alguma forma você possa ajudá-lo. E aí eu falei: agora, infelizmente, no momento eu não posso. E essa pessoa já estava chorando também. Porque o filho dela ficava o tempo inteiro chorando e em desespero, dizendo que estava com um vazio enorme no peito. E o pior de tudo, ele dizia na mente dele, a mente dele é como se ele estivesse em um mundo paralelo a esse. Olha que gravidade de tudo isso. Em um mundo paralelo onde, para ele, nada era real. Então ele tocava, por exemplo, ele pegava em uma caneta e dizia: não, eu sei que é uma caneta. Mas é como se eu estou em um mundo onde tudo que tem nesse mundo normal, tem nesse mundo que eu estou, mas nada é real. É tudo mentira. E ele contava aquilo e chorava. E a mãe me ligou antes, eu disse: não, eu não posso atender neste momento, porque eu tenho uma live, mas assim que terminar a live eu vou para conversar com ele.
E ali eu fui, e ali ele sentado no meio do pai e da mãe, e desesperado, chorando, e quando ele olhava assim para o pai e olhava para a mãe, aí que ele chorava mais, porque ele dizia que as pessoas que estavam ao lado dele não era real. Ele estava em algo que não era real. Josemi disse assim: você já parou para pensar em quanto de nós precisamos de você? Meu amigo Josemi, é muito bom, meu caro, é muito bom tá ouvindo isso e estamos aqui para contribuir, porque isso, na verdade, foi o primeiro cliente que eu presenciei com esse acontecimento. E eu vou relatar para vocês tudo o que aconteceu e o que estava por trás de tudo isso. O mais grave é o que estava por trás daquele sentimento, dele estar no mundo imaginário. Tem até um filme, A Origem, que quando eu comecei a conversar com esse jovem, eu perguntei: você assistiu esse filme? Porque não tinha explicação ele não ter assistido aquele filme. E ele disse: não, eu não assisto filme de adultos. Seja bem-vinda aí, Isabel, seja bem-vinda todos vocês aí, Liliane, Josemi, Fernanda, sejam todos bem-vindos. E ali naquele momento, tudo que eu perguntava para ele era motivo dele chorar ainda mais, porque eu não entendi, eu nunca tinha passado por aquela experiência, e eu queria entender o que estava por trás daquilo. Mas tudo que eu perguntava era como se eu acionasse dentro dele um sentimento de desespero ainda maior. E eu fiquei preocupado, eu falei: como que eu vou ajudar? Eu perguntava para ele se ele tinha visto algum filme, ele dizia que não. Eu perguntava para ele se tinha acontecido algumas coisas, dizia ele que não. Era como se ele não tivesse ciente das coisas que estava acontecendo ali. Ele sabia, eu dizia para ele: mas se o seu pai te pinicar nesse momento? Ele dizia: vai doer, mas eu estou em um mundo imaginário. E eu vou passar para vocês tudo o que aconteceu, mas eu quero, neste momento, eu já quero trazer, colocar entre aspas, e quero trazer para vocês uma pergunta. Vocês sabem qual que é o alimento ideal para a mente? Eu gostaria que vocês já começassem a comentar aí comigo. Esteja nessa live comigo participando, para que essas informações possam, de alguma forma, tocar o coração de vocês, como esse tema foi muito importante para mim tocar o meu coração. Com o que estamos alimentando a nossa mente? Você já teve, vocês que são pais, vocês que são tios, vocês que já foram criança, vocês já tiveram a oportunidade de algum filho de vocês, ou vocês mesmos, ou alguém, assistir, por exemplo, um filme de terror e não conseguir dormir no outro dia? Ou naquela noite? Vocês já passaram por alguma experiência nesse contexto? Às vezes algumas pessoas acreditam que para alimentar a nossa mente é necessário arroz e feijão. Mas pelo contrário, a nossa mente, ela não é só alimentada por alimento físico, mas principalmente pelas coisas que você está vendo, pelas coisas que você está ouvindo e pelas coisas que você está tocando, que é através do seu sinestésico. E até mesmo pelo cheiro e pelo paladar. Boa noite, Jaqueline. E eu pergunto a você, com o que você está alimentando a sua mente? De acordo com o alimento que você está trazendo para a sua mente, é a pessoa que você está se tornando. O seu emocional, como está o seu emocional quando, por exemplo, vem a história da guerra? Quando vem a história de um político determinando algumas coisas? Como está o seu emocional nesse sentido? Tudo que você vê, tudo que você ouve está desenhando o ser humano que você é. Ou você está acreditando cada vez mais em você, ou você está cada vez menos acreditando em você.
Ou você está se sentindo forte emocionalmente, ou a cada dia você está ficando mais fraco emocionalmente. Você sabia que tudo, a sua saúde, o seu corpo, tudo é coordenado pelo seu emocional? O emocional que está por trás de todas as coisas, inclusive você gostar ou você odiar, você cuidar ou você matar. O que mata uma pessoa não é uma arma. O que mata uma pessoa é o emocional de alguém. Uma arma sozinha em si, ela não faz mal a ninguém. Mas uma arma com o emocional abalado por trás, ela pode tirar não só uma vida, mas uma família inteira. Como você está alimentando o seu emocional? Nessa noite, mais uma vez, eu quero trazer algumas perguntas para ir direto no coração de vocês, direto no seu coração, para que você possa, neste momento, entender que de nada adianta você ter carro, você ter casas, você ter muito dinheiro na conta, se o seu emocional, se o que você está colocando para dentro de você é algo que está te destruindo. Aquele jovem, seja bem-vindo, Rony, seja bem-vinda Roseli, Jaqueline, Isabel. Aquele jovem de 9 anos que estava ali naquele momento de desespero, eu já quero passar para vocês o que estava acontecendo para aquele jovem, para principalmente vocês que têm filhos, ou vocês que estão planejando ter filhos, como por exemplo eu, que vocês possam ter essa clareza de o que está sendo alimentado a mente de vocês. Aquele jovem chorava, aquele jovem se desesperava, aquele jovem estava em pânico. Sabe por quê, amigos? Ele tinha visto um vídeo há alguns dias, tinha outras coisas por trás, mas o gatilho principal para ele passar como se ele tivesse ido para um outro universo igual a esse, de mentira, de que não existia, estava exatamente por trás de um vídeo que ele assistiu, onde o YouTube em si colocava algumas dúvidas na cabeça daquele jovem. Ele certamente já tinha visto vários outros vídeos, mas aquele YouTube dizia: você sabia que quando você olha no espelho, você não vê, não é a sua face? Isso aí já passou, isso aí já está no passado. Você sabia que nada que você olha ao seu redor, na verdade, não é desse jeito que estão as coisas? E aquele YouTube, entre aspas, foram colocando dúvidas na cabeça daquele jovem, e dúvida, dizendo que as estrelas, essas estrelas que você está vendo, você sabia que essas estrelas, elas não existem mais, elas já passaram há muito tempo, só o brilho que está chegando até você? Algumas coisas verdade, outras coisas mentira. E ele foi juntando mentira com verdade, e aquele pobre jovem, ou seja, com a mente totalmente aberta para receber aquelas informações de um YouTube famoso, ele estava ali completamente com a mente aberta para entender. E acreditando que aquele ser humano que estava ali na frente estava dizendo tudo a verdade. E ali, quando ele passou daquele vídeo, ele passou um dia e no outro dia ele já começou a se questionar. Mas será se eu não sou real? Será se nesse mundo que eu estou não estou real? Será se não tem ninguém próximo de mim mesmo? Seja bem-vindo, Adilson. E aquele jovem foi fazendo aqueles questionamentos para ele próprio e de repente a mente dele começou a entender como se nada fosse real mesmo. Como se os pais que estavam ali ao lado daquele jovem não existissem. Como se todas as coisas, ele não conseguia comer mais, ele ficou uns 3 dias sem comer. Exatamente porque das informações que estamos colocando na nossa mente. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com as informações que os filhos de vocês estão colocando dentro da mente. Eu trouxe esse tema para filhos porque filhos talvez é uma das coisas que mais toca os nossos corações. Tanto filhos, sobrinhos, crianças e tudo mais. Se vocês não cuidarem do que estão entrando para a mente dos filhos de vocês,
eles vão tornar pessoas doentes emocionalmente, eles vão tornar pessoas fracas, pessoas inferiores, pessoas sem sentimento de que pode alcançar algumas coisas. Todos os dias eu atendo pessoas e na maioria das pessoas eu trabalho com pessoas que estão passando por algumas dificuldades. E todos os dias eu já estou acostumado a lidar com isso, a ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis. E isso passou a ser realidade para mim. Boa noite, Malena, seja bem-vinda. Isso passou a ser uma realidade para mim. Mas quando na segunda-feira chegou esse jovem para mim e está o ajudando, aquilo mexeu muito comigo. Aquilo mostrou o quanto informações pode destruir uma mente. Eu não sei vocês, mas para mim há muito tempo que eu tirei televisão da minha casa. Eu não assisto mais televisão. Tem coisas muito mais importantes que eu posso trazer para a minha vida, informações que eu posso trazer para a minha vida para que eu possa crescer e não diminuir. Por incrível que pareça, eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás sobre questão de assalto e ele dizendo que tinha muito medo de assalto. E por incrível que pareça, há um tempo atrás, quando eu assistia jornal, eu tinha muito medo, eu andava preocupado com assalto. E depois que eu tirei completamente os jornais, televisão da minha vida, a minha mente não acessa mais esse risco. E parece que quanto mais você tem medo, ele estava falou para mim assim, Johnny, você não tem medo porque você nunca foi assaltado. Mas pelo contrário, o que nós temos medo, aquilo é atraído para nós. O universo, tudo que você vibra, toda a sua vibração, aquilo vai atraindo para você. Então, de acordo com o que você está vibrando, você está atraindo. Se você está vibrando no medo, você está atraindo coisas para te trazer mais medo. Se você está atraindo na vergonha, você atrai mais pessoas para te colocar para baixo, para te humilhar, para que você sinta mais vergonha. Por incrível que pareça, quanto mais você tem vergonha, mais as pessoas te cercam para mais mexer com você. Enquanto aqueles que não têm vergonha, eles não estão... Ninguém perde tempo para humilhar quem não tem vergonha. Boa noite, Janete. A Malena disse assim, concordo com você, Johnny. Televisão tem tomado um desserviço. Desserviço principalmente para a nossa mente. Porque os jornais, qual o intuito que tem um jornal? Só ficar falando, pai matou filho, filho matou pai, assalto, morte, tiro, desgraça. Qual o sentido disso? O que é que uma mente que só ouve isso, como é que essa mente está? Essa mente que só vai colocando lixo para dentro de si própria, como que essa mente está? Responde para mim, como que essa mente está? Algumas pessoas podem dizer assim, Johnny, mas isso não mexe comigo. Por incrível que pareça. Isso, mesmo as pessoas mais fortes, eu tenho essa ciência que para algumas pessoas, igual para mim mesmo, a minha mente é totalmente aberta a essas informações. Então, quando, por exemplo, eu assisto um filme de terror, aquilo acaba mexendo com a minha mente. Quando assisto jornais, aquilo acaba mexendo com a minha mente. Então a minha mente é mais sensível. Mas quando também eu tomei a decisão de estudar sobre a minha mente, aquilo mexeu com a minha mente. E exatamente por isso que em todas as segundas eu trago algum conteúdo importante. Porque aquilo mexeu para a minha mente, aquilo transformou a minha vida. E eu tomei a decisão que de alguma forma eu quero e eu vou contribuir com algumas pessoas que decidam andar ao meu lado. É claro que não vai ser todas as pessoas que vai gostar de ficar me ouvindo, porque eu vou bater mesmo de frente para que as pessoas tomem uma posição de cuidar de si próprio, de cuidar da sua mente, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos. E o interessante é que, principalmente os filmes, alguém que diz assim, mas essas coisas não mexem comigo. A cada momento, os especialistas em mídias, vamos dizer assim, eles estudam totalmente o funcionamento da mente para que eles possam decidir como eles vão infernizar a sua vida. Como eles vão fazer com que você
Entre dentro daquele filme, viva aquele filme, viva aquela novela. Por que que nunca na face da Terra existiu tanta traição como existe agora? Não existiu tanto divórcio como existe agora? Exatamente pelo fato do que as novelas estão mostrando. Por que que nunca existiu tanto assalto a banco e todas essas coisas como existe agora? Porque os filmes estão ensinando isso. E eles ensinam como se fossem algo bom, algo incrível. E hoje não mais só os filmes, as novelas, mas as músicas. Ou seja, para aquelas pessoas que não são visuais, eles vêm com as músicas, para que possa também tocar o coração das pessoas, para que possa impactar as pessoas, para que elas possam ficar totalmente ligado àquilo. Ou seja, as mentes da maioria dos seres humanos está sendo alimentado com medo, medo de assalto, medo de guerra, medo de doença, ensinamento para como roubar, como assaltar, como matar, como trair, como prostituir, como divorciar, como brigar. É isso que a maioria das mentes, está sendo treinada. E eu quero fazer uma pergunta forte para você. Eu sei que você que está aqui, você assiste novela, você ouve música, você assiste filmes, principalmente os filmes que estão ensinando coisas erradas. Mas eu pergunto a você, e eu quero a resposta. Quantos treinamentos você já comprou, você já viu sobre a mente humana? Para você conhecer essa máquina extraordinária que você tem à sua disposição. Quantos livros você já leu sobre a mente humana? Eu não canso de falar isso, e eu vou falar isso todos os dias que eu tiver a oportunidade, eu vou falar isso para as pessoas. Porque como a maioria das pessoas sabem, de 2012 até 2012, eu nunca tinha lido um livro sequer na minha vida. Até 2012, eu não conseguia falar em público de forma nenhuma. Mas quando eu cheguei no pior momento da minha vida, que você não precisa esperar chegar no pior momento da sua vida. Você pode mudar antes. Todas aquelas informações que eu adquiri de 2012 até hoje, 2022, foram... na semana passada completou 101 livros lidos. E por isso hoje eu falo com tanta convicção sobre a mente humana. E por isso que todas as pessoas... Boa noite, meu amigo Tadeu, boa noite, Edina, boa noite, Jerusa, sejam bem-vindos. Inês, boa noite. Por isso que todos os dias eu estou falando para as pessoas, cuide dessa máquina extraordinária, porque é isso que comanda todo o seu ser. É isso que comanda todo o seu corpo. Então, se você não cuidar disso, se você não limpar isso, se você não restaurar isso, isso vai destruir a sua vida. Johnny, por que você fala isso com tanta segurança? Eu falo porque no ano de 2012, o pior momento da minha vida foi o momento que eu senti que isso estava destruindo a minha vida. Onde eu perdi totalmente o controle das minhas emoções, dos meus sentimentos. Onde eu fiquei por 7 meses dentro de casa, só chorando sem conseguir fazer nada. Por isso que eu digo a vocês que você precisa de entender sobre como funciona isso. Como funciona isso. Porque se você não entender como funciona isso, em algum momento você vai perder totalmente o controle da sua vida. Então cuide agora. Eu digo a você, cuide agora enquanto ainda é tempo. Cuide e alimente. Uma criança, isso serve para criança, eu vou dar um exemplo de criança. Johnny, por que você fala tanto de educar criança, sendo que você nem tem filhos? Eu não tenho filhos, mas eu já estou preparando para quando eu tiver. E eu estudo muito, e não só sobre filhos, mas eu estudo o principal, sobre o funcionamento do cérebro humano. Porque é isso que coordena uma criança, é isso que coordena um jovem, é isso que coordena um adulto e é isso que coordena um jovem. Então você precisa sim aprender como utilizar. Uma criança, só um exemplo, para você entender como funciona a mente. Se uma criança ela quer alguma coisa, de início, ela vai pedir.
Toda vez que ela pedir e você dá, ela vai sempre pedir. Se em algum momento ela pedir e não dá, você contrariar ela não dá, ela vai chorar. Toda vez que ela pedir e você não dá, ela vai chorar. E se ela receber sempre, toda vez ela vai chorar para ganhar o que quer. É uma estratégia que ela usa que está funcionando. Se aquela criança chorou em uma determinada época e ela não recebeu o que ela queria, ela vai fazer algo a mais para receber a recompensa que ela quer. Talvez ela vai espernear no chão, dar calundu, que se chama aqui. Então, se ela chorou, não recebeu, ela vai dar calundu. E se ela deu calundu e recebeu, toda vez ela vai fazer a mesma coisa. Chorar, espernear, para receber o que quer. E se depois ela fazer aquilo e não funcionar mais, ela vai além. Ela vai chorar, espernear. E talvez ela vai começar a bater a cabeça. Até sangrar. E se ela receber naquele momento, ela entende inconscientemente que sempre que ela quiser receber alguma coisa, ela vai precisar de chorar, ela vai precisar de espernear, ela vai precisar de bater a cabeça, ela vai precisar de até de sangrar. E às vezes ela vai precisar de até se cortar no futuro mais próximo para conseguir o que quer, o que quiser. Então nós precisamos de entender que os filhos, as nossas crianças, eles funcionam de acordo com as oportunidades. Os seus filhos, eles não estão nem aí para o que vocês estão falando para eles. Mas eles estão aí pela forma que vocês estão se portando com eles. De acordo com a forma que vocês se portam, é de acordo com a forma que eles vão agir para receber o que eles querem. E nós, adultos, nós não somos diferentes. A nossa mente, a mente do ser humano, a todo momento, ela quer receber recompensa e ela quer poupar energia ao mesmo tempo. Ou seja, a sua mente, de forma nenhuma, ela quer estar todos os dias aqui, toda segunda, fazendo live. A minha mente, ela fala, não precisa, você já fez muito. Não, vai descansar, vai deitar, vai fazer. A todo momento, a nossa mente, ela quer nos proteger. Ela quer nos proteger de algo. Ela quer poupar energia para, se necessário, você precisar para um evento, qualquer coisa, de correr, por exemplo, um cachorro correr atrás de você, se tem um muro alto que você imagina que você não consegue subir, se tiver um bicho atrás de você para te matar ou te rasgar, você vai conseguir, porque o seu cérebro poupa energia para aquilo. Mas quando você entende isso, você entende que algumas coisas você precisa fazer sem muito o desejo da sua própria mente. Você não pode esperar muito a sua mente falar, pode ir tranquilo, pode ir bem. Não é dessa forma. E além dela se portar dessa forma, ela está a todo tempo capturando informações. Ou seja, uma criança, um bebê, ele não nasce bonzinho, ele não nasce estressado, ele não nasce agressivo, bipolar. Não, todas as crianças, é claro, desde o ventre da mãe, que as crianças já estão pegando informações. Todas as informações, ou seja, se a mãe fica muito triste, se a mãe tem muita raiva, se a mãe está sofrendo demais, se a mãe não queria aquela gravidez, está rejeitando. Aquela criança, ela já pode começar a nascer com aqueles sentimentos. Mas quando se inicia um feto dentro da barriga, ele está completamente zerado de informações mentais. E a partir ali que o cérebro começa a crescer, que vai pegando as informações. E quando ele nasce, ele está todo o tempo observando o que pode, o que não pode, de que gostar, de que forma se portar, de como falar. Ou seja, talvez você pense assim, Johnny, mas não é assim. Tem uns que já nasce diferente mesmo. Exemplo, se uma criança, se o seu filho ou se o seu sobrinho nasceu aqui no Brasil, ele fala português. Mas se esse mesmo bebê que você pensou aí tivesse nascido nos Estados Unidos, ele não falava português. Mas pelo contrário, ele falava inglês. Ou seja, porque as experiências que ele vai vivendo, essa vai descrevendo. Então, se um bebê nasce em uma família que coloca ele para ser acelerado, ele vai ficar acelerado. Se está em uma família tranquila, que todo mundo é tranquilo, a maior chance
a não ser que ele passe por outras experiências que faça ele ficar acelerado. Então vocês precisam de ter esse cuidado com as informações que os seus filhos estão recebendo. Não só das redes sociais, igual eu contei a história desse jovem que pegou essas informações de que estava vivendo em um outro mundo, de que estava sozinho, de que estava com vazio terrível. Mas o que você está falando e se portando com o seu filho, isso está descrevendo ele. E todos os dias, por incrível que pareça, todos os dias, a Malena disse algo interessante. Sim, o homem é o produto do meio. Exatamente isso, Malena. De acordo com o meio que nós estamos convivendo, isso está moldando a nossa pessoa. Algumas pessoas dizem, o meio que eu estou não interfere em mim. Infelizmente, querendo ou não, é assim que a nossa mente funciona. Ela está a todo momento pegando informações, Vocês que estão sempre aqui nessas lives comigo, que eu falo de uma forma, às vezes, um pouco rígido, um pouco agressivo, exatamente para que o seu cérebro capte isso, para que isso entre na mente de vocês. Porque até os 22 anos da minha vida, talvez N de pessoas disseram para mim, Johnny, estuda, leia que vai valer a pena, escreva que vai valer a pena, comunique que vai valer a pena. Mas, talvez daquela forma tranquila que as pessoas me falavam, aquilo eu levava na brincadeira. Talvez eu achava que aquilo não era real, não era interessante. E por isso que às vezes aqui eu falo de uma forma que algumas pessoas não gostam. E tá tudo bem, porque eu quero pessoas que estejam decididas. Eu quero estar próximo, como a Malena disse, você é um produto do meio. Qual as pessoas que estão me cercando? São pessoas que estão dispostas a viver uma vida diferente? São pessoas que estão dispostas a ir em busca da melhor versão? Tem aquela frase de... esqueci o nome. Mas ele diz assim, não importa se você nasceu pobre. Se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa já é sua. Então, não importa muito da família que você veio, mas importa as informações e o que você vai buscando para a sua vida, para que a sua vida possa ser diferente. Possa ser diferente do que foi ontem. O que você buscou hoje? O que você fez hoje para que a sua vida pudesse ser um pouquinho melhor do que você foi ontem? Quais as informações que você buscou a mais da sua mente para que você entendesse um pouquinho mais dessa ferramenta extraordinária? Você viu o jornal? Você viu as desgraças sobre a guerra? Você viu algumas novelas sobre traição? Alguns vídeos falando de Lula ou falando de Bolsonaro? Sobre uns dizendo que se Bolsonaro ganhar o Brasil tá ferrado e outros dizendo que se Lula ganhar o Brasil tá ferrado. O que você está trazendo para sua mente? Quais as pessoas que você está trazendo para próximo de você? São pessoas que dizem que você é burro, que você não sabe nada, que você não aprende, que não precisa nem ficar tentando, que não precisa ficar perdendo tempo com essa live de Johnny na segunda-feira, porque tudo isso é perca de tempo? Quais os tipos de pessoas que está te cercando? Em qual meio que você está vivendo? Exemplos valem mais que palavras. Tem uma frase que eu gosto muito, Malena. É uma frase exatamente assim. As suas palavras, o vento leva. O que eu observo é as suas atitudes. Então, tipo assim, todos os dias chega pessoa pra mim falando que é incrível, que é isso, que é aquilo, que... E quando você vai analisar as atitudes das pessoas, você percebe que nem elas mesmas acreditam nelas. Elas estão mentindo para elas próprias, para tentar com que a sociedade... Então, as palavras, as pessoas, os mentirosos têm palavras incríveis.
Então que vocês, como Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Quais são os seus frutos? Boa noite, Iris. Seja bem-vinda. Boa noite, Edmar. Edmar Querino. Seja bem-vindo, meu amigo. Com que você está alimentando? Pensa aí com você. Pensa aí com você. Com que você está alimentando a sua mente? Algumas pessoas podem estar alimentando com dúvidas, como, por exemplo, aquele jovem. Helena, seja bem-vinda. Como aquele jovem que alimentou a sua mente com vídeo de dúvida, onde encheu a mente dele de dúvida, aquela sementinha prosperou dentro da mente dele e ele começou a acreditar que ele vivia num mundo que já tinha até passado, que já não existia mais, como se fosse a água. Essa água aí já passou, já não está aí mais. Então, se você beber um copo de água, se você tentar beber, já não está lá mais. E assim, o minuto de atrás nunca mais vai voltar. Mas de acordo com o que você está alimentando, isso está te moldando. Existem formas de você resolver tudo isso, é claro. Existe forma. Mas talvez é melhor você cuidar das sementinhas que estão entrando. E tem tantas sementes incríveis que eu e que você podemos colocar na nossa mente. A sementinha do acreditar, que é uma sementinha incrível, que eu sou apaixonada por ela. Porque quando a gente acredita em nós mesmos, quando a gente acredita nas pessoas que estão ao nosso redor, é incrível como as coisas mudam, é incrível. Quando você olha para uma pessoa e diz assim, eu acredito em você, e você também pode acreditar, você vê o brilho nos olhos das pessoas, você vê que elas começam a ter esperança. Agora mesmo, 1h30 antes de eu entrar aqui com vocês, eu estava conversando com uma cliente minha, e quando ela chegou até a mim, ela estava totalmente destruída, sem perspectiva, cheia de problemas no relacionamento, problemas de acreditar em si própria, as pessoas diminuíam ela, as pessoas criticavam ela, e ela quase nem ela mesma, ela na verdade ela já não estava acreditando mais nela, a confiança dela estava totalmente abalada. E aí a gente já fez mais ou menos umas 4 sessões, e agora hoje eu estava conversando com ela e olhando no olho dela. É muito bom aquilo. Você vê o olho de uma pessoa brilhando e ela dizendo, sim, eu acredito em mim. Eu acredito no meu potencial. Eu sou especial. Eu sou única. E eu me valorizo. Eu cuido de mim. Aquilo é muito gratificante. Malena diz, tem gente que diz, faça o que eu mando. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É incrível isso, que às vezes até os pais dizem isso. Eu acho que no final do ano eu fiz uma viagem com um amigo meu. Na verdade não era amigo, eu não conhecia ainda, mas eu conheci naquela viagem. E ali naquela viagem ele questionando sobre a vida dele, a situação que ele tinha chegado. E ele diz ali naquele momento, ele falou assim, ó, o meu filho, todos os dias eu digo para o meu filho, filho, não faça como o pai não, tá bom? Não faça como o pai, não. Não faça como o pai fez, não. Eu falei assim, ô meu amigo, mude completamente essa forma de você conversar com seu filho. Seja o exemplo para ele. Tome coragem, pegue as rédeas da sua vida. E ali no mesmo momento, eu convenci ele, e ele pegou o telefone e fez uma ligação para o filho dele, e diz assim, ó, a partir de agora, você vai ter orgulho do seu pai. Você pode ser do jeito que o seu pai vai ser. A partir de agora, eu me comprometo comigo e eu me comprometo com você. E a gente via ali a força dele, os olhos brilhando. Porque às vezes nós temos fracasso na nossa vida e nós não queremos assumir a responsabilidade de mudar, de que é possível mudar, de que é necessário mudar. Às vezes a gente quer colocar a responsabilidade na vida de outras pessoas, quer colocar a culpa na vida de outras pessoas. Eu me amo e está tudo bem, a Roseli disse. Que legal, é muito bom ouvir vocês falando dessa forma. Vocês acreditando em vocês, vocês se sentindo próspero, não é mesmo, Roseli? Vocês se sentindo belo, não é mesmo, Malena? Malena, eu estava em outra live e Malena disse assim, como Johnny diz, nós devemos olhar para nós como pessoas belas, bonitas, como pessoas únicas. É muito bom.
É muito bom quando a gente começa a olhar para nós mesmos e dizer assim: a responsabilidade é minha. Eu sou capaz. Eu posso ser extraordinário. Eu posso ser a cada dia uma pessoa melhor. A cada dia eu posso e eu vou buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí, quando você assume a responsabilidade, aí não tem como você não ler mais, não tem como você não fazer treinamento mais, não tem como você ficar perdendo tempo com jornal, não tem como você ficar perdendo tempo com novelas, não tem como você ficar perdendo tempo com filmes sem ser... Não tem como. Quando você assume a responsabilidade, assume as rédeas da sua vida, você precisa dizer, não, agora tem que ser diferente. É onde um caboclo que até os 22 anos nunca tinha lido um livro, e de 22 até 33, lê mais de 100 livros, 101 livros. Por quê? Quando a gente assume a responsabilidade, não tem outra saída. Eu vou culpar quem mais agora? Quem que eu vou culpar? Sendo que eu não tenho culpa de ter nascido numa família pobre, ou pobre emocional, ou de qualquer sentido que seja. Mas eu tenho culpa se eu morrer ainda com a mente totalmente poluída. Porque existe técnica, existe informações, existe tudo que pode te fazer ir para a próxima versão. Ou seja, se você quiser estudar as pessoas que tiveram o maior controle emocional de toda a face da Terra, esse ser humano, ele deixou um livro. Ele deixou livros escritos. Todas as pessoas extraordinárias têm aquele dizer que todo ser humano deve ter um filho, plantar uma planta e escrever um livro. Ou seja, eu ainda não escrevi o meu livro, mas eu já estou usando tudo que eu aprendi, tanto com os meus clientes e tanto com os nossos amigos aqui, com vocês aqui, ensinando tudo que faz sentido na minha vida, tudo que transforma a minha vida. Aquele jovem, o jovem de 9 anos que estava vivendo totalmente desorientado em outro mundo e com vazio terrível, aquela noite eu atendi ele e eu não consegui ainda ter o resultado que eu queria, que eu esperava. A gente trabalhou algumas coisas. E depois, passou 2 dias, eu atendi novamente. Naquela noite ele já pôde brincar, pôde divertir, mas quando foi no outro dia voltou de novo. Porque eu não tinha descobrido o que estava por trás. Porque nem ele sabia o que estava por trás. Eu sempre digo para os meus clientes, a maior dificuldade que eu tenho é de descobrir o que está por trás. Boa noite, Inês. Seja bem-vinda. Inês Brito. A dificuldade que eu tenho é de descobrir o que está por trás de qualquer coisa emocional. Qualquer dor emocional, angústia, tristeza, aquilo que te segura de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. A única dificuldade que eu tenho é essa. Porque a partir do momento que eu entendo o que está por trás de tudo isso, eu vou na raiz do problema e eu consigo resolver. A não ser que a mente da pessoa me trave de toda forma. Porque isso, como eu disse para vocês, isso é extraordinário. Isso é incrível. Isso é uma ferramenta super poderosa. Algumas pessoas, a mente delas, para vocês terem ideia, algumas pessoas, a mente delas, elas impedem completamente. Às vezes você nem consegue lembrar nada do passado. Mas existem outras técnicas que você pode resolver as coisas que você consegue lembrar. Mas existe mente de todas as formas. De todas as formas. Mas o que vocês precisam entender, que vocês precisam identificar como a mente de vocês funciona. E a partir do momento que você identifica, começa a usar ela daquela forma. Começa a trabalhar daquela forma. Começa a limpar ela daquela forma. Começa a acreditar em você. Começa a colocar informações importantes nela. Porque assim, você vai ter a vida. Não a vida que você quer ter, mas a vida que você nasceu para ter. Todos nós, pelo menos eu acredito. A Roseli disse assim, eu só faltava... Eu também. Só falta o livro ainda. Mas estamos no caminho. Isso aí, Roseli. A cada dia, estudando, buscando, você já teve uma transformação incrível da forma de se ver. E acontece, né? A mente bloqueia,
conforme o trauma. Os traumas são exatamente formas que fazem nos limitar. Vamos dizer assim, a artimanha de Satanás para pessoas incríveis igual você ficar limitado. Não ser aquilo que Deus desenhou para que você fosse. Deus desenhou você para ser uma pessoa próspera, uma pessoa extraordinária, uma pessoa canal de bênção, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa do emocional forte. Mas aí desde bebê vem os bloqueadores, que são os pais, os tios, os irmãos, os primos, os padres, os pastores, os professores, que vai enchendo a nossa memória. Às vezes, é claro, eu não estou querendo juntar todos, porque tem alguns pais que fazem os filhos se tornar pessoas extraordinárias, enquanto alguns, ou pais, ou professores, ou amigos, faz as crianças se tornar totalmente limitadas, medrosas. Ah, menino, cuidado, não faz isso não sobe aí não, você vai cair. Ó o bicho papão, ó o monstro, ó... E vai enchendo a mente do ser humano de medo. E depois a criança não consegue alcançar os resultados que poderia alcançar. E ainda diz, você é burro, não aprende nada. Burro é aquele que desde criancinha estava enchendo a mente da criança de medo, de insegurança. Você não vai conseguir fazer isso não, deixa eu fazer para você. Ou seja, se você não treina, quem treina fica bom. Quem exercita fica bom. Então se a criança, quando é pequena, se ela não exercita, se ela não faz, se ela não erra, se ela não cai, se ela não levanta, se ela não corre, como é que depois de adulto a criança vai prestar para alguma coisa? E aí depois não presta, o pai diz, você não tem responsabilidade, você não aprende nada. Queridos, é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria que, se vocês não tiverem guardado mais nada dessa live, eu gostaria que vocês tomassem uma decisão nesse momento de entender um pouquinho mais sobre a mente. Busque um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Porque tudo é movido pela nossa mente. Toda vibração sai da nossa mente. A nossa mente e coração, que é um interligado com o outro. Mas tudo é movido. Se você espirra, é pela sua mente. Se você chora, é a sua mente. É as emoções que ela tem guardada e faz você chorar. Ou seja, se nesse momento, para você entender que tudo está sendo coordenado pela sua mente, feche os olhos nesse momento. Feche os olhos bem rapidinho. Vou fazer um teste com você. Feche os olhos. Beleza. Fechando os olhos. Imagina um bebezinho. Visualize, sinta, ouça um bebezinho. Um bebezinho que você gosta. Um bebezinho lindo. Um bebezinho lindo. Veja ele olhando para você. Veja ele sorrindo para você. Veja ele sorrindo para você. Sinta ele sorrindo, sinta ele feliz com você. Beleza? Beleza? Abrindo os olhos. Abrindo os olhos. O que você sentiu? Certamente, você sentiu feliz? Você sorriu para aquele bebezinho? Ou seja, para sua mente, ela, de acordo com o que vem na sua mente, você tem os sentimentos. Agora, fecha novamente os olhos. Fecha os olhos bem rapidinho. Fecha os olhos bem rapidinho. Lembre daquela pessoa que mais te fez raiva na sua vida. Que mais te machucou, que mais te prejudicou. Lembre daquela pessoa. Lembre daquela pessoa. Analise o seu corpo e a sua mente. Quais os sentimentos que você está tendo? Aquela pessoa, talvez você não tenha muita raiva dela, mas ela te machucou muito. Visualizou aquela pessoa? Sentiu? Lembrou? Abra os olhos. Abra os olhos. Qual o seu sentimento agora? Tristeza? Raiva? Angústia? Aperto no peito? Dor? E certamente vários outros sentimentos, até ficar tremendo, até ficar mal. A sua mente, meu querido, a sua mente, tudo o que você pensa, na verdade não é tudo o que você pensa, mas começa pelo que você vê.
O que você vê, o que você ouve e o que você toca sinestésico, aquilo vai descrevendo você. Então você pôde aí ter uma experiência muito bacana no mesmo momento, uma experiência de muita alegria, de sorrir, e no outro momento já um sentimento ruim, como a Malena disse, um sentimento de aversão, um aperto no peito. No mesmo momento você teve dois sentimentos diferentes. Então algumas pessoas que são bipolares, é exatamente isso. Às vezes elas estão boas, vê uma caneta, lembra que alguém na escola deu uma pregada, às vezes nem lembra, porque pode estar também no subconsciente. Deu uma pregada nela e ela ficou com muita raiva, aí só de ver a caneta ela nem sabe, mas a caneta passou na frente dela e ela já fica com raiva. Ela não entende por que eu tô com raiva do nada. Do nada eu fiquei com raiva, eu sou bipolar. Aí é diagnosticada como bipolar e isso e aquilo. Mas, ou seja, essa pessoa nasceu bipolar, já veio de nascença? Não, é uma memória que a sua mente acessou. E a partir do momento que você acessa uma memória, você traz um sentimento. Então você acessou uma memória de um bebezinho incrível, lindo, e você ficou feliz, sorrindo. No mesmo momento, você acessou uma memória de alguém terrível, alguém ruim, e você já se sentiu ruim, sentiu mal, sentiu alguns raiva, alguns angústia, alguns não quis nem pensar, não vou pensar nisso mais não, eu vou sair dessa live. Eu só fiz isso para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona isso. Mas tome essa decisão. Tome essa decisão de estudar, de buscar, de aprimorar, de ir em busca da sua melhor versão. Porque não foi para ser limitado que você nasceu, não. Você nasceu para algo muito além. Você nasceu para prosperar, não só prosperar financeiramente, mas prosperar emocionalmente, que talvez é a melhor prosperidade de todas. Prosperar na sua família, prosperar nos negócios, prosperar em viagens, em passeios, em ser feliz, prosperar na vida de outras pessoas, ser bênção, transbordar na vida de outras pessoas. Foi para isso que você nasceu. E não aceite, meu querido, não aceite nada mais, nada menos do que isso. Faça o que for preciso. Leia quantos livros for preciso. Veja, assista, compre, pague quantos treinamentos forem precisos. Quantos forem precisos. Algumas pessoas próximas de mim dizem assim, Johnny, mas por que você não investe nas suas coisas? Por que você não muda de casa? Por que... As pessoas não entendem que o maior investimento que eu preciso de fazer, que você precisa de fazer, é em você mesmo. Não existe nenhum outro investimento melhor. Eu acredito que nesse ano de 2021, só no ano de 2021, eu investi próximo de 14 mil reais em conhecimentos, em cursos, em treinamentos. Por quê, John? Por que você investe tanto? Por que você gasta tanto? Porque não existe nada mais importante do que isso, meu querido. Talvez você esteja investindo em casas, em carros. Não é que não é para investir. Não é que não é para investir. Mas não coloque isso em primeiro lugar, não. Não coloque casas, carros, negócios, empresas em primeiro lugar. Porque se isso não estiver bem, se isso não tiver, você não estiver no controle disso, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar você ter todas as coisas. Você ter carro, você ter família, você ter casa, se você não estiver feliz dentro da sua família, com seus relacionamentos, com seu casamento, com seus filhos, eles virar do pau da barraca lá dentro da sua casa, não vai adiantar. Porque o primeiro está aqui. Mas se isso aqui está bem, por alguns momentos os outros podem estar tudo para baixo, que você vai conseguir ter controle de superar. Se acontecer um imprevisto, que cair, perder tudo, se isso aqui estiver bem, você recupera tudo de novo. Mas se isso aqui estiver mal, no primeiro deslize, já era. A Malena disse, o maior investimento é em mim. Eu sou indesistível. Parabéns, Malena. A Jerusa disse assim, estou fazendo isso. Parabéns, Jerusa. Parabéns. Tome essa decisão, queridos amigos. Tome essa decisão. Se vocês já estão com alguns sentimentos,
toma a decisão de limpar esses sentimentos. Porque algumas pessoas vão deixar os problemas virar uma bomba para tomar uma decisão de resolver. Não espere isso. Não espere isso. Porque pode ser muito mais difícil de você resolver o que precisa ser resolvido. Comece já a resolver logo. Como, por exemplo, aquela mãe que pediu ajuda para o filho. 2 dias depois. Se ela não tivesse pedido ajuda, poderia ser que até aquele jovem precisasse de começar na 3ª sessão eu conseguir ajudar ele. Pode ser que aquele jovem naquele momento precisasse de começar a tomar remédio mental. E vocês já sabem o que iria acontecer com aquele jovem, não é mesmo? Ele ia ficar... Eu não devo falar isso aqui, mas você sabe o que ele iria ficar. Cuide da família de vocês. Cuidado com as palavras de vocês. Se for para falar palavras para diminuir alguém, fique com a sua boca fechada. Meu amigo Tadeu Matias começou a seguir aí. Meu nobre amigo, Tadeu Matias sabe muito bem o que é questão de quando for para falar alguma coisa ruim, ficar com a boca fechada, porque palavras machucou ele muito, como também me machucou muito, nos colocou para baixo. Pessoas de potenciais incríveis, às vezes palavras está diminuindo elas. Então cuidado com as palavras que você direciona para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos, para você mesmo principalmente, meu querido. Se for para diminuir alguém, melhor calar a boca. Você é o nosso grupo de coach, Edson e equipe. Fui atraída para ser quem nasci para ser. A cada dia melhor. Devemos a cada dia ter esse desejo no nosso coração, de ir em busca da nossa melhor versão, pois foi para isso que nós nascemos. Eu me comprometo com cada um de vocês, em todas as segundas-feiras, estar aqui de alguma forma contribuindo, sacudindo você para que você possa ser a pessoa incrível que você nasceu para ser. Amigos, tem uma notícia que talvez não seja uma notícia não muito boa, que eu não queria dar essa notícia. Mas na segunda-feira passada eu fiz o convite para vocês que dia 21, no dia do meu aniversário, seria uma palestra aqui para jovens. Infelizmente, jogaram areia na minha farofa e não vamos ter a nossa palestra. Certamente não vamos ter, pelo fato de que todas as escolas aqui entraram em greve. O nosso amigo Zema aqui de Minas Gerais, o nosso governador, não carece o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas todas as escolas entrou em greve e a gente vai marcar uma nova data e eu vou passando aqui para vocês essa nova data. Certamente, eu acho que vai ter uma reunião aí dos professores. A Malena está me ajudando aqui muito com isso. A Malena foi professora também e ela está aí dando uma força incrível aí para a gente poder ser canal de bênção na vida desses jovens, mas tem grande chance de não ser agora. Exatamente isso, Josemir. Sempre existe um motivo. O que a gente pode ter a certeza e ter no nosso coração é de que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende agora, mas depois a gente vai entender. O importante é que eu estou aqui com vocês todas as segundas e de alguma forma ou de outra eu vou estar com vocês também na segunda-feira que vem, no dia do meu aniversário. A Malena diz assim: de repente, Johnny, faz a assembleia e chega a um consenso. Talvez ainda pode acontecer essa, mas vamos ver aí o que nos aguarda. O que for para acontecer, vai acontecer. Nós estamos sempre preparados para dar o nosso melhor, para contribuir. Eu me preparei muito para isso. Há muitos anos que eu estou preparado para ter um encontro com um jovem como eu. Eu quero visualizar uma pessoa naquela palestra como eu,
estava talvez ali aos 14 anos, aos 15 anos, aos 18 anos, para que eu pudesse dar um sacolejão em mim mesmo e dizer assim: acorda agora, meu filho, porque não foi para viver dentro de um casulo que você nasceu, não. Você nasceu para sair do casulo e virar borboleta. Eu quero isso. E para todas as pessoas que estiver próximo de mim, é isso que eu quero falar. Essa é a minha missão de vida, é isso que eu estou comprometido e vou estar todos os dias. Para como aquele jovem, eu tive com ele nesse final de semana, aquele jovem de 9 anos, você vê agora ele brincando, sorrindo, se divertindo. Isso é muito bom, isso é incrível, isso é fantástico. É muito bom a gente ter conhecimento sobre essa máquina extraordinária, para a gente poder ser canal de bênção na vida de outras pessoas. É muito bom. E eu quero que de alguma forma você decida também ser canal de bênção na sua vida, ser canal de bênção na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, ser canal de bênção na vida das pessoas que estão próximas de você, ser canal de bênção na vida desse mundo que tanto precisa, não é mesmo, Afonso? Regina, Inês, que bom ter vocês aqui comigo e que bom poder compartilhar. Eu sei que de alguma forma, pelo menos uma palavra tocou o coração de alguém. E eu sei que como eu ouvi uma palestra como essa um dia, e aquela palestra tocou totalmente o meu coração, eu quero sempre, todos os dias, estar contribuindo com a vida das pessoas, para que mais pessoas possam dizer assim: eu sou uma pessoa diferente. É muito bom saber que está fazendo a diferença na vida das pessoas sempre. Amigos, nós vamos estar finalizando agora, porque eu tenho um atendimento aqui, já estou há 2 minutos dentro do horário desta minha cliente. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no Instagram. Assim que terminar, obrigado Nilma, assim que terminar vocês podem ir lá curtir e comentar. Vai lá e curte, deixa um comentário para que essa live possa também chegar na vida de outras pessoas, para que essas informações possam chegar na vida de um pai, de uma mãe, para que eles também possam aí de alguma forma ficar ligado para isso e possa talvez tomar uma decisão antes que algo parecido com isso possa acontecer. Gratidão, meu amigo Josemir. Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Malena. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente semana para vocês, de muita busca de conhecimento, de muito desejo de conhecer sobre a mente de vocês. Adilson, muito obrigado. Um abraço para cada um de vocês. Vocês estão no meu coração. Um abraço. Deus abençoe. Até mais.